Sou Vanessa Gliara, psicóloga e consteladora, e esse vídeo de hoje é para falar um pouquinho sobre constelação familiar sistêmica. Tem muita gente que já conhece bem sobre o assunto e já ouviu falar bastante sobre isso, mas tem muitas outras que nunca nem ouviu falar, ou se ouviu falar assim é bem de longe. Já ouvi falar, sei que existe, mas não sei direito como que funciona. Então, esse vídeo é para esclarecer essas dúvidas, é te contar um pouquinho sobre o que é e como funciona, que tipos de problema pode ser tratado, para que você conheça essa nova forma, ou mais uma forma maravilhosa de poder olhar para alguns problemas emocionais que você pode vir tendo, alguns problemas de relacionamento que você possa estar tendo e não está conseguindo resolver. Às vezes você não está conseguindo resolver porque você não está olhando para o lugar certo, para onde de fato a raiz daquele problema, para onde de fato está começando tudo isso, tá? Mas vamos lá, para mim ser, não ser muito extensa aqui nesse vídeo. Segundo a constelação familiar sistêmica, a gente pode herdar dos nossos ancestrais, das pessoas da nossa família, questões emocionais, conflitos emocionais mal resolvidos podem ser passados de geração para geração. Assim como a gente herda a carga genética dos nossos familiares, essa carga genética vai passando de geração em geração, segundo a constelação, a gente pode herdar também as questões emocionais, tá? Como que isso funciona mais ou menos? Vamos pensar assim, ó, tudo que você vai vivendo, desde quando você nasce, vão criando as suas memórias, as suas programações, e isso vai fazendo você ser quem você é, né? Você vê as coisas do jeito que você vê, você sente do jeito que você sente, você se comporta do jeito que você se comporta, por conta dessas memórias e dessas programações que vão sendo criadas ao longo da sua vida, de acordo com as suas vivências. Segundo a constelação, além dessas memórias individuais que influenciam a nossa vida, a forma como a gente se comporta e sente, a gente também é influenciado pelas memórias do nosso clã familiar. É como se fosse assim, ó, tudo que os nossos antepassados vão vivendo, tudo que a gente vai vivendo, além de ficar gravado aqui no meu inconsciente, nas minhas memórias, vai ficando gravado também como se fosse num backup na nuvem, dentro ali da nuvem da minha família, do meu clã familiar, como se fosse um HD familiar, que vai sendo gravado ali, tudo que todo mundo vai vivendo, todos os conflitos que cada um vai passando. E aí, quando eu estou vivendo a minha vida, eu consigo acessar as minhas memórias individuais, que eu mesma criei, mas eu também tenho um canal direto para acessar as memórias que estão gravadas aí nesse HD familiar, nessa nuvem. Então, tanto as minhas memórias individuais podem influenciar a forma como eu sinto as coisas e como eu me comporto no mundo, como também as memórias desse clã familiar que está aí nesse HD aí da minha família, também pode estar influenciando a minha vida, a forma como eu vejo as coisas, como eu sinto, os problemas de relacionamentos que eu tenho, ou até problemas financeiros ou problemas emocionais que eu possa vir a ter. É mais ou menos isso que a constelação fala, né? E, por exemplo, assim, ó, tem várias formas de limpar essas memórias, tanto as individuais quanto as grupais. O Ho'oponopono, por exemplo, é uma técnica de limpeza de memória e ajuda bastante. A constelação é um tipo de terapia breve que olha para essas memórias. Então, se você tiver um problema, por exemplo, que você não está conseguindo resolver, sei lá, tem uma relação difícil com alguma pessoa e não entendo por quê, tem uma relação difícil com os meus filhos ou com os meus pais e não consigo entender direito por quê, eu até entendo um pouco por quê, mas eu tento resolver essas questões e me livrar disso e não consigo, tenho sempre problemas financeiros, por mais que eu trabalhe, por mais que eu me programe, por mais que eu faça coisas, parece que eu sempre estou endividado, parece que o dinheiro sempre falta, parece que o trabalho não flui, parece que minha empresa não anda, isso também pode ter a ver com esse HD aí familiar que está influenciando você. Às vezes eu tenho um transtorno psicológico, também os transtornos psicológicos
podem estar relacionados com questões aí familiares que estão me influenciando. Que mais que pode ter aí de problema? Bom, tenho dificuldade de arrumar namorado, nunca dá certo, minhas relações também pode ter relação. Sou a ovelha negra da família, parece que todo mundo me rejeita, todo mundo fala que eu sou errado. Isso também pode ser que tenha alguma relação com esse HD familiar aí que está influenciando você e todo mundo. E o legal é que tudo isso pode ser olhado através da constelação. Quando a gente vai para uma sessão de constelação, esse campo morfogenético, que é esse HD, onde está armazenado esse HDzinho aí do meu sistema familiar, ele é aberto. E quando ele é aberto, ele pode ser olhado. O conflito que você quer trabalhar, o problema que você está tendo, se tem alguma relação com essa questão aí familiar que eu estou te falando, que vai passando de geração para geração. Muitos problemas têm relação, mas muitos não têm, né? Às vezes é uma questão de hoje mesmo, do presente. Mas mesmo sendo uma questão de hoje, do presente, se eu trabalhar essa questão de hoje através do olhar da constelação, é possível que eu harmonize isso na minha vida presente para que eu não gere problemas para as gerações futuras, né? Para as pessoas que vão vir aí na frente, talvez para os meus filhos, para os meus netos. E que tipo de problemas pode estar emaranhado nessa nuvem aí, nesse backup, nesse HD familiar, que pode estar pulsando e gerando problemas hoje, no aqui e agora? Por exemplo, sempre quando alguma das leis universais do amor estiverem sendo ou tiverem sido infringidas, isso pode gerar problema, tanto para a vida presente quanto para as vidas futuras. E que leis do amor são essas? Segundo a constelação, existem 3 leis universais que precisam ser respeitadas. Se elas não forem respeitadas, vai dar problema, vai dar conflito, e isso vai ficar pulsando aí nesse núcleo familiar, nesse HD familiar, nessa alma dessa família, até ser visto e ser resolvido, e ser aceito, e ser reconhecido. E quais são essas 3 leis? Bom, a primeira delas é a lei do pertencimento. Eu vou explicá-las bem rapidinho, tá, gente? De uma forma bem resumida. A lei do pertencimento diz que todo mundo tem direito a pertencer a um sistema familiar. Todo mundo tem direito ao pertencimento. Então, se em alguma família, em algum sistema familiar está acontecendo alguma exclusão ou aconteceu alguma exclusão no passado, isso pode ser que esteja reverberando ainda até hoje nesse campo morfogenético e pode ser que influencie algum problema que você esteja passando ou que alguém aí da geração futura, teu filho, teu neto, ou alguém aí para frente vai ter que dar conta disso, até resolver. E o que seria uma exclusão? Por exemplo, tem algum filho que eu não reconheci, né? Se eu, de repente, tive um filho fora do casamento e não reconheço esse filho como meu filho, como pertencente à minha família, isso pode dar problema. De repente, abortos. Tive um aborto e eu tenho dificuldade de lidar com essa questão do aborto e eu não quero nem olhar para isso, e não reconheço essa criança como um filho também, como uma coisa, né? Não aceito esse acontecimento na minha vida, como se isso fizesse parte da minha história, eu deleto da minha cabeça, isso também é uma exclusão. Por exemplo, deixa eu ver mais um exemplo de exclusão que eu posso trazer. A famosa ovelha negra da família. Às vezes tem alguém que tem comportamentos que a família não aceita, que a família não concorda, e todo mundo vai excluindo e vai rejeitando aquela pessoa. Isso pode tanto gerar problema ali no presente para aquela família, quanto para as pessoas futuras, porque está acontecendo uma exclusão. E às vezes a ovelha negra da família, ela já inclusive está representando alguém que foi excluído no passado, e aí ela está revivendo aquela exclusão para que seja olhado para as questões daquela família, para que seja resolvido, para que seja liberada aquela energia.
A outra lei teria, assim, mais muitos exemplos de pertencimento que eu poderia trazer, mas para mim não me estender muito, eu vou falar da próxima. A próxima lei que a constelação traz, que ela é universal e que ela também precisa ser respeitada, é a lei da hierarquia. O que é essa questão da hierarquia? Ser respeitado tudo que veio antes. Tem uma ordem de acontecimentos, tem uma ordem de coisas, e isso precisa ser respeitado. Por exemplo, os meus pais vieram antes de mim, e eu preciso respeitar isso, reconhecer, entender que, por mais que eles tenham errado, por mais que eu ache um monte de coisa deles que não é legal, foi eles que vieram antes que eu, eles são maiores do que eu, e foi eles que me deram a vida. Então, isso precisa ser respeitado, independente de qualquer coisa. Em casos de adoções, por exemplo, como que poderia se desrespeitar a lei da hierarquia, num caso de adoção, quando eu não reconheço que os pais biológicos, eles são maiores e vieram em primeiro do que os pais adotivos, por mais que eles erraram, por mais que eles não criaram aquela criança, precisa ser reconhecido que eles vieram deles, né? Que eles vieram primeiro, só por conta desses pais biológicos que aquela criança pôde existir no mundo e, inclusive, pôde ser filha ou filho dos pais adotivos. Então, precisa ser reconhecido esse lugar, precisa ser reconhecido esse espaço. Outro caso, assim, comum também de desrespeito às leis da ordem. Por exemplo, quando a pessoa já teve casamentos anteriores. Hoje em dia é muito comum casar, separar, casar de novo e ter segundo, terceiro casamento. Essa ordem precisa ser respeitada. Existiu uma primeira esposa e existe um lugar, um espaço dessa primeira esposa dentro da vida desse marido ou dessa esposa, seja lá quem teve a primeira esposa. Isso precisa ser visto e ser reconhecido. Não que a pessoa vai precisar continuar tendo relação com o primeiro casamento, com a esposa ou com o esposo do primeiro casamento. Não, não é isso. Mas precisa ser reconhecido que existiu alguém antes de mim, que existiu uma família antes de mim, talvez que existiu um filho antes do filho que eu tenho nesse segundo casamento. Essa ordem precisa ser respeitada de quem veio primeiro e quem veio depois. Se isso não estiver sendo respeitado, seja em que situação for, as coisas tendem a não fluir. As coisas tendem a dar conflito, a ficar amarrada, e esses conflitos continuarem sendo passados de geração a geração, até alguém olhar para isso e liberar essa energia aí do campo morfogenético, dessa nuvenzinha. E a terceira lei, que pode ser que também não esteja sendo respeitada e possa estar gerando desarmonia, possa estar gerando travas, bloqueios, é a lei do equilíbrio entre o dar e receber. Então, sempre tem que estar em equilíbrio o que eu recebo e o que eu dou em todas as situações. Então, por exemplo, num casamento, não pode só um fazer de tudo pelo outro e o outro não fazer nada em troca. Isso dá problema na relação, isso trava, isso dá conflitos. Por exemplo, numa relação entre pais e filhos. Os pais dão o nosso maior bem, a nossa maior riqueza, que é a nossa vida. Então, isso que os nossos pais nos deram é impagável. Não tem como a gente retribuir, não tem como a gente dar de volta para eles. E aí, como eu harmonizo, então, essa lei do equilíbrio, do dar e receber, se eu recebi tanto dos meus pais, mesmo que eles erraram, às vezes eles foram pais que para você não foram legais, não importa. Ainda assim, você só existe, você só está vivo, porque eles te deram a vida, e isso é muito grande. Então, qual que é a forma de eu retribuir isso e de eu deixar a lei do equilíbrio em harmonia? É eu passando a vida adiante, é eu passando para frente. Eu recebo dos meus pais e passo para frente. Como? Através dos meus filhos, dando a vida para os meus filhos, ou se eu não quero ter filhos, não tem problema, eu posso passar adiante através do meu trabalho, através das minhas ações, através da minha vida. Então, vivendo a minha vida e passando adiante, principalmente através dos filhos e do trabalho, é que eu fico quites aí com essa lei do equilíbrio do dar e receber com os nossos pais. Mas isso é em tudo, tá, gente? Em qualquer lugar que não estiver tendo esse equilíbrio entre o dar e o receber,
vai gerar problema, as coisas vão ficar tumultuadas, as coisas vão ficar travadas, e aí, às vezes, eu não sei por que a minha vida não anda, né? Eu não sei por que as coisas não fluem, às vezes tem algum emaranhamento aí te influenciando. Ó, outro exemplo de equilíbrio, às vezes numa empresa tem 2 ou 3 sócios, mas só um se mata de trabalhar e os outros, às vezes, não faz muita coisa, não está muito aí, não se preocupa muito e só recebe. E isso gera desarmonia também na questão empresarial. E isso também pode ser um dos motivos de estar travando a sua empresa ou as suas questões financeiras, tá? Tanto se eu só recebo, como se eu só dou também. Se eu sou um doador compulsivo, que estou fazendo tudo o tempo todo para os outros e não aceito receber nada, isso também vai gerar problema. Então, a gente tem que entender que o nosso principal sistema é a nossa família, é essa nuvenzinha, esse HD, essa alma familiar que vem dos meus ancestrais. Mas, por exemplo, a minha empresa também é um sistema e também tem uma nuvenzinha ali influenciando tudo que está acontecendo dentro daquela empresa. E se alguma dessas 3 leis estiverem sendo negligenciadas dentro da empresa, isso também vai gerar travas nos negócios, as coisas não vão fluir também. A mesma coisa acontece no meu ciclo social, né? Nos meus amigos, também tem um sistema ali social, que também existe uma nuvenzinha ali de um campo morfogenético, que as coisas estão sendo armazenadas, e se tiver um desequilíbrio ali, nessas 3 leis que eu estou falando, também as coisas não vão fluir. Então, existe sistema para todo lado, e em todos eles precisa ser respeitada essas 3 leis, mas o principal é meu sistema familiar, é meu clã familiar, e isso vai sendo passado de geração para geração. Então, numa constelação familiar, seja ela em grupo, ou se uma constelação familiar, não, numa constelação sistêmica, vamos dizer assim, porque a gente pode fazer uma constelação tanto para olhar uma empresa, como também para olhar algum problema que você está tendo na tua vida pessoal. A gente pode usar constelação para qualquer tipo de conflito que você está tendo, tá? Tanto nas relações, tanto com dinheiro, como também nas suas questões emocionais. Então, numa sessão de constelação, seja ela individual ou seja ela em grupo, geralmente é feito através de bonequinhos, mas nem sempre é assim. Mas seja em qualquer um dos 2 formatos, em grupo ou individual, esse campo vai ser aberto, né? Para ser olhado, para ser entendido, para ser investigado se existe aí alguma questão sistêmica que tem relação com o problema que você vem enfrentando. E aí, isso é olhado, se existir algum conflito, é trabalhado dentro da própria sessão da constelação a resolução desse conflito. Ah, mas então eu faço uma sessão de constelação, encontro o conflito, trabalho a resolução do conflito dentro da sessão e tudo está resolvido com um passe de mágica? Óbvio que não, não existe mágica. Na sessão de constelação, a gente enxerga, tem clareza do que está por trás dos nossos problemas, a gente coloca ordem naquele sistema de forma simbólica, através do trabalho da constelação, mas depois que termina a sessão, você precisa usar o seu livre-arbítrio para mudar as coisas que precisam ser mudadas a partir daquele olhar que você teve, né? Eu já sei que o problema está aqui, eu já sei o que está acontecendo, eu já sei como deve ser resolvido, porque a gente trabalha essa resolução na constelação. Aí depois eu vou para a minha vida e eu preciso agir na direção dessa solução, na direção do que eu quero que aconteça, mas a questão é que fica mais fácil. Por quê? Porque eu já tenho consciência, porque o campo já foi trabalhado, as energias já estão se dissolvendo, mas ainda assim existe o livre-arbítrio de você continuar preso naquele problema ou de você trabalhar no dia a dia ativamente na direção da solução, mas já sabendo qual que é o caminho. E aí, gostou dessa aula explicativa? Você tinha ideia, mais ou menos, de como funcionava a constelação? Ela é bem legal, né, gente? E é uma terapia breve, é uma sessão que se faz, tá? Para um tipo de problema específico. Dificilmente se faz uma segunda sessão de constelação para o mesmo problema, tá? É muito difícil
difícil isso acontecer. E as constelações em grupo, elas são bem legais, porque você traz o seu conflito, do que precisa ser trabalhado, do que precisa ser constelado, e através ali do grupo, dos bonecos e das pessoas que vão representar a sua história, você fica de espectador vendo tudo que está acontecendo ali na sua história, se você estiver sendo constelado, né, através dos representantes ali. E as coisas vão se passando, a gente vai acessando o campo, e as coisas vão se esclarecendo. Não tem como eu explicar aqui como que acontece lá na hora. Você precisa participar para ver. Então, eu te convido a participar como representante ou como observador de uma constelação ao vivo, né? Eu sempre faço constelações em grupo. Antes eu convidava para esses grupos só pessoas conhecidas, mas agora eu comecei a abrir para qualquer pessoa que quiser participar, como observador ou como representante de algum cliente que eu estiver constelando no formato em grupo, tá? No individual, não, né? Se você quiser constelar em grupo, ok, você pode ser meu cliente para constelar, pode me procurar, a gente faz uma constelação individual. Se você quiser ser meu cliente e fazer uma constelação grupal também, você pode me procurar e a gente marca uma sessão. Mas o convite que eu estou te fazendo agora é para você vir participar como representante, não como constelado. Para você participar para conhecer, para você ver na prática como que funciona. E aí, quem sabe, se você se interessar, você acaba procurando a constelação para resolver alguma questão sua. Eu te convido a participar ao vivo ali de uma constelação para ver como funciona e você vai entender bem melhor tudo que eu estou dizendo aqui, tá? Eu vou deixar aqui embaixo desse vídeo o link de um grupo que eu criei, que é um grupo de pessoas que têm interesse de de participar como representante ou como espectador, né, como observador de constelações ao vivo que eu faço. Então, se você tiver interesse, entra no link desse grupo, porque é por lá que eu sempre divulgo, tá? A data e os horários em que vai acontecer as constelações, e é lá também que eu divulgo o link do Zoom para você participar, porque hoje em dia, por conta da pandemia, eu estou fazendo no formato online, tá bom? E se você tiver alguma dúvida de tudo isso que eu expliquei, deixa aqui nos comentários abaixo também, que eu vou ter um enorme prazer em te responder, tá bom? Um grande abraço, até o próximo vídeo.